Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espírita Maria de Nazaré, o nosso grupo de toda a Cavilha agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Célia, Franciele e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, a harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembramos que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos o nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Fechemos os nossos olhos suavemente e respiremos profundamente. Sintamos a suavidade da nossa respiração entrando e saindo, conectando-se com o ritmo constante da nossa vida. Esse instante, meu Deus, permita-nos soltar as preocupações e as distrações, abrindo espaço para a presença do Divino no nosso eu. Visualizemos uma luz suave e acolhedora nos envolvendo e emanando amor e serenidade. Sintamos essa luz tocando em nossos corações e acalmando qualquer agitação interior do nosso dia a dia, Pai. Que cada palavra do Evangelho ecoe nossos pensamentos, palavras e ações, direcionando-nos para a luz da verdade espiritual. Que ao compartilharmos nossas interpretações e experiências, possamos fortalecer nosso vínculo com a espiritualidade e crescer juntos como seres humanos conscientes e compassivos. Neste momento, Senhor, de aprendizado, expressemos a nossa gratidão pelo conhecimento que recebemos, pela bendita oportunidade de nos conectarmos com o Divino, uns aos outros através do Evangelho. Que possa chegar aos locais mais distantes e tocar no coração de cada um, Pai, que esteja necessitado. Que possamos trazer esses ensinamentos para as nossas vidas diárias, tornando-se, Senhor, mais significativas e guiadas pelo amor. Então, Pai, em unidade e humildade, dedicamos todo o nosso Evangelho nesta noite ao nosso crescimento espiritual. Que assim seja, que assim seja. Gratidão. Hoje estaremos trabalhando o capítulo 71 do livro Vinha de Luz, intitulado Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências.
É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Paulo aqui nos mostra a importância que temos como co-criadores em plano menor. Nos alerta nesta passagem que o Pai é o criador de tudo, porém somos responsáveis pelas criações em menor escala, dentro dos ditames da energia divina. Assim como Emmanuel nos explica, desde a criação do próprio corpo físico na reencarnação, já somos responsáveis pela criação do invólucro carnal, projetando na formação do corpo a bagagem espiritual e moral que já adquirimos ao longo das várias experiências que tivemos, sempre em cocriação com a atuação de Deus. Podemos verificar também no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo, para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Cabe-nos assinalar, desse modo, que na essência toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Portanto, somos criadores juntamente com o próprio Pai Celestial, dentro das mais variadas atuações que exercemos, seja a mais simples, estamos criando e, como explica Emmanuel, formando campos mentais que influenciarão uma rede complexa de ligações mergulhadas neste fluido cósmico que estamos. Emmanuel descreve no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, que no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum,
a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Enfim, somos criadores em menor escala e, portanto, devemos transmutar o mal em bem que possamos e nunca esquecermos que todos os méritos são do Criador. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 71 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, atribuído ao Espírito de Emmanuel, essa reflexão ela gira em torno do conceito de construção, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Porque é citado lá na Bíblia, de Hebreus, capítulo 3, versículo 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas que o edificou, todas as coisas é Deus. E serve como base para explorar a relação entre a criação divina e a responsabilidade individual na formação do nosso mundo pessoal. Ele aborda também como Deus é o criador do universo, mas cada ser humano também é responsável por construir seu próprio mundo particular. Entendeu? Então, meus irmãos, assim como Deus é o arquiteto supremo de tudo, cada indivíduo é um construtor de sua própria vida e experiência através do livre-arbítrio. Nós podemos fazer uma analogia, e essa analogia é feita entre Deus como arquiteto divino e os seres humanos como espírito que constrói suas habitações pessoais. Ele também ressalta a importância da contribuição individual na construção do mundo, como seres humanos têm a capacidade de influenciar e interferir no que está sendo construído. Ele também enfatiza a necessidade de ser consciente e cuidadoso ao construir, sabendo que cada um é responsável pelas suas ações e suas escolhas. Pois bem, a natureza é vista como um reflexo do poder divino e a ideia de colaborar para o bem é incentivada, enquanto se evita paixões destrutivas que o isolam. Sugere também apresentar nosso trabalho diário a Deus, pedindo que Ele nos guie ali nossas ações com os seus propósitos. A mensagem central é que, enquanto construímos nossas vidas, devemos lembrar que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Nós só somos fiéis depositários. A nossa tarefa é contribuir para o bem-estar geral, construindo um campo mental positivo, elevando-nos espiritualmente e construindo um santuário pessoal que esteja alinhado com os propósitos de Deus.
E finalizando, esse capítulo nos lembra que somos construtores ativos do nosso próprio destino, mas também nos exorta a lembrar do papel maior e da responsabilidade que compartilhamos como parte de um todo divino. Gratidão. Vou colocar aqui como trabalho, construção do seu trabalho, o nosso modelo e guia Jesus. Ele veio até nós e construiu todo um trabalho com as suas pregações, os ensinamentos, a sua forma de agir, de conduzir com as pessoas, as palavras do seu evangelho. Ele foi colocando para a gente a receitinha do bolo da vida. Isso é obra dele? Sim. Tudo que Jesus fez é obra dele. Mas da onde veio esse conhecimento? Veio da onde? Da caminhada que o Cristo fez e veio adquirindo de Deus, da luz de Deus, do aprendizado das coisas de Deus. Vem do Pai, tudo aquilo que Cristo colocou para nós. Seguindo Cristo, os apóstolos construíram casas de ajuda, socorreram, também pregaram, também fizeram milagres, aceitavam pessoas, tentando não discriminar, procurando fazer um trabalho muito próximo de Jesus. É o trabalho deles? Sim. Mas é o trabalho deles pautado no Cristo que veio de Deus. Assim como nós, como apóstolos modernos, que tentamos fazer o melhor que podemos, que nós ouvimos dos exemplos de todos aqueles que vieram seguindo a palavra de Jesus, com seus sacrifícios, trazendo até aqui a sua obra, nos seus caminhos, seus sofrimentos, suas dores. Cada cristão, cada um que abraçou a palavra do Cristo e chegou até nós, com amor, com dedicação, com fidelidade, com caridade, chegou até nós. Mas essa energia, essa força para tudo isso veio do Pai, veio de Deus. E nós construímos a nossa vida e deixamos um legado. E tudo isso pertence ao Senhor. Que todo o universo pertence a Ele. Cada alma, cada criatura, cada ser vivo. Cada planetinha, cada estrela nesse universo. Cada um dos nossos corações aqui. Cada espírito encarnado ou desencarnado. Que ouve, escuta essas palavras de hoje, esses ensinamentos que os Espíritos nos ajudam a transmitir. Estamos pensando que a nossa casa do Espírito, a nossa casa do coração, tem um alicerce que tem que ser Deus. Deus é o nosso alicerce. É sobre as coisas dele que nós construímos e evoluímos. Sem ele não somos nada, sem ele nada existe. Como disse nosso irmão Ney, temos o livre-arbítrio. Nós cometemos erros. Nós temos o livre-arbítrio de parar, pensar. De como erramos, tentar com mais vontade acertar. E ir construindo a nossa caminhada, construindo a nossa casa, que pauta a nossa vida, que vai colocar todos que amamos dentro, e aquilo que nós acreditamos e a obra que nós conseguimos fazer. Então, tenhamos sempre que Deus é o nosso porto seguro em tudo. Jesus está ali nos mostrando a bondade e o amor do Pai, que não é vingativo, que não é destrutivo,
que não é raivoso nem rancoroso. É um Pai que precisamos acreditar e ouvir mais o que Jesus diz. Deus é amor, Deus é caridade, é compaixão e bênção, sempre. Ele é puro amor. Tudo isso vem dele, e todo o amor demonstrado e vivido nesse universo, que seja para ele, porque vem dele. Gratidão. Estamos aqui mergulhados no mundo material, e tudo o que temos, em termos de matéria, nos está sendo emprestado por nosso Pai. Tudo é criação divina. O homem, como criatura, pode auxiliar no trabalho da criação, sendo um co-criador. Então, como disse Emmanuel, relembrando a fala de Paulo, todos nós vamos ser trabalhadores, todos nós vamos criar com o nosso trabalho. O trabalho dignifica o homem, é essencial ao nosso aprimoramento, crescimento, aprendizagem. É uma lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os seus prazeres. O espírito trabalha, assim como o corpo. Por isso, o trabalho não se constitui apenas em ocupações materiais. As atividades podem ser também intelectuais ou morais. Toda ocupação útil é um trabalho, por mais humilde que ele pareça. O trabalho foi imposto ao homem como um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Necessidades básicas de qualquer cidadão provêm do trabalho digno, e todos temos direito a ele, a sermos tratados com respeito, como uma força produtiva da sociedade, como seres que trabalham pelo progresso conjunto de nossa cidade e país. Desde os primórdios, o homem vem trabalhando, cada qual em suas habilidades, compromissos ou propensões. Do homem da caverna até nossos dias de hoje, homens e mulheres lutam juntos, no início pela sobrevivência física e propagação da espécie, hoje pela dignidade e melhores condições de vida. O trabalho na terra é uma consequência da natureza corpórea do homem, podendo ser uma expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Mesmo o homem que possui bens suficientes que lhe assegurem a existência, está obrigado a ser útil ao seu semelhante, conforme os meios que te disponham. É claro que uma privilegiada situação lhe permite ficar dispensado do trabalho mais rude, mas não o dispensa da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é um trabalho. Os pais devem trabalhar para os filhos, e os filhos para os seus pais, quando estes já não puderem prover seu sustento, mas com o amor filial, e não como uma caridade, não como obrigação, com um respeito devido àquele que nos deu oportunidade de retomada das experiências terrestres. Aí a importância de honrar pai e mãe. A doutrina nos mostra que a maternidade e paternidade são missões, sendo responsabilidade dos pais a formação do caráter dos filhos. Os pais responderão pelo sucesso ou fracasso de seus filhos, em função do seu desempenho na orientação dos espíritos que deveriam educar. Deus nos dá a liberdade ao homem, mas alguns transgridem esse limite. Não podemos esquecer também o fato de termos de levar uma vida social, isso é, interagir com a sociedade e família. Quantos de nós não se entrega ao trabalho compulsivo e acaba não tendo tempo para os filhos ou família? O trabalho em excesso, como o ócio, também é prejudicial. Temos que encontrar os limites nos quais toda a nossa ação será benéfica e nos trará os adiantamentos necessários e pelos quais estamos aqui novamente. O trabalho é honra, é dignidade, é a alavanca que impulsiona o progresso. Pedimos ao nosso Mestre Jesus muitas bênçãos, que assim seja.
E no texto diz: o arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações, todavia cada espírito constrói a habilitação que lhe é própria. Como nosso irmão Alexandre bem explanou, somos co-criadores, criamos os nossos valores, a nossa casa mental, criamos a nossa realidade. Então, como filhos de Deus, temos a responsabilidade, né, do serviço no bem, criando de acordo com o nosso livre-arbítrio, em que a nossa criação esteja em concordância com a divindade, cada um segundo suas obras, pois as nossas escolhas, atitudes, pensamentos determinarão a nossa realidade, sofrimento ou edificação de si. Sendo assim, com os entendimentos são mencionados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco nesse momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, espíritos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, nossos irmãos da Casa Espiritual Maria de Nazaré, nossos mentores, pedimos que abençoe essa noite e que esses conhecimentos adquiridos, essas palavras tão bonitas, proferidas pelo amor do Cristo, fiquem em nosso coração, na nossa mente, nos ajudando no nosso dia a dia, nos momentos de tribulação. Lembrar dessas palavras, do trabalho, da importância de Deus na nossa vida. Nos ajude a construir, Senhor, nossas obras de forma clara, límpida, iluminada com teu amor. Nos fortaleça sempre, porque nós necessitamos da tua ajuda num mundo tão atribulado e violento, tão cheio de notícias ruins e infortúnios, mas que está repleto do vosso santo amor. Nos abençoe hoje, durante toda a semana, nos guarde em vosso coração. Que assim seja.